Durante esses últimos meses, temos estudado a carta aos Gálatas. E, na verdade, essa carta é uma carta onde o apóstolo Paulo nos tenta mostrar a alegria que nós podemos ter e o presente que Deus nos dá no seu evangelho, que, na verdade, é Jesus Cristo. Já temos tido várias mensagens sobre a carta de Gálatas e hoje nós queremos continuar. Vocês lembram que lá no início, o apóstolo Paulo, ele começa na sua introdução falando da sua preocupação, né? Ele tinha ajudado a fundar várias igrejas, e existiam várias igrejas na região da Galácia, e nessas igrejas haviam surgido mestres, falsos mestres, pessoas que estavam dizendo que além de Deus, além de Jesus, ainda era necessário que se cumprisse a lei, que ainda se cumprissem aqueles costumes, rituais, enfim, que Deus havia ordenado lá no Antigo Testamento através de Moisés. E Paulo tenta então mostrar que em Cristo tudo isso se cumpriu e não há mais necessidade. Nós podemos ser livres e por isso nós podemos nos alegrar. E hoje nós chegamos ao texto que, de certa forma, é o ápice, é o ponto alto dessa carta, Gálatas capítulo 3, a partir dos versículos 26, e vamos entrar até o versículo 7 do capítulo 4. Gálatas capítulo 3, versículos 26 até capítulo 4, versículo 7. Já o texto, ou aliás o título desse texto, nos fala daquilo que nós queremos ver hoje, os filhos de Deus. Desde o início do culto nós fomos orientados, para essa verdade, para essa realidade. E aqui o apóstolo Paulo ele tenta nos mostrar o que significa sermos filhos de Deus. Gálatas 3:26. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Digo, porém, que, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês. E ele clama, Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Que texto rico, que texto maravilhoso que nós temos aqui. A essência da vida cristã se encontra aqui, neste texto, já no versículo 26 que nós acabamos de ler. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Eu já tenho dito isso em outras vezes, mas sempre é bom nós reforçarmos isso. Existe um pensamento de uma forma geral, quando a gente conversa com pessoas, e eu acho que isso tem a ver com a religiosidade das pessoas, que todas se consideram filhos de Deus. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, com um pouco mais de cuidado, nós vamos perceber que todos nós somos criaturas de Deus. Deus é o nosso Criador e todos os seres viventes são criaturas dele. Porém, filhos de Deus são apenas aqueles que reconhecem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que depositam sua fé no Filho de Deus. Por isso que diz aqui, todos vocês são filhos de Deus
mediante a fé em Cristo Jesus. Então, se alguém lhe perguntar, como posso saber se eu sou filho de Deus? A resposta é essa. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Você deposita a sua fé nele? Então você pode se tornar, você é um filho de Deus. Aqui, a palavra filhos, alguns tradutores talvez preferem colocar descendência, porque filhos no masculino pode, de repente, dar a entender que as filhas, né, ou as mulheres talvez não estariam incluídas. E realmente, naquela época, né, quando essa carta foi escrita, as filhas, elas não herdavam propriedades, somente os filhos eram herdeiros legais. E talvez por esse motivo algumas traduções tragam todos são descendência ou descendentes de Deus, aqueles que depositam sua fé em Cristo Jesus. Mas, por outro lado, o Evangelho nos diz também que somos todos filhos de Deus. E esse texto, um pouquinho adiante, nós acabamos de ler, né? Ele nos confirma, ele não faz distinção. Mesmo que em culturas diferentes, em épocas diferentes, talvez, né, homens tinham mais valor do que as mulheres, e realmente foi assim, mas quando a palavra diz aqui, filhos, todos estão incluídos. Todos, né? Quando a gente pergunta para um casal, quantos filhos vocês têm, né? A gente inclui filhos e filhas, e esse aqui é o sentido na palavra aqui também. Muito bem, como nos tornamos filhos de Deus, então? Já no versículo 26, nós vimos que pela fé em Cristo Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. Quando olhamos para os versículos que se seguem ao 26, no versículo 27, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Pela fé em Cristo Jesus, nós somos revestidos em Cristo. Revestidos aqui significa como se fosse uma roupa, né? O apóstolo Paulo, ele gostava de usar esse exemplo da roupa que nos veste, né? Lá em Efésios capítulo 6 fala da armadura, né, que nós podemos colocar. E literalmente, né, ele usa essa comparação de nos revestirmos de Cristo, de nos vestirmos de Cristo. E isso implica em 4 fatos bem importantes, até incríveis, né? Primeiro deles, a nossa identidade está em Cristo. As roupas revelam quem nós somos, não é assim? Muitas vezes a gente consegue identificar as pessoas pela roupa que elas vestem. Ontem estava lá no supermercado, de repente eu vi não sei se era franciscano, enfim, um sacerdote da Igreja Católica, né, com a sua vestimenta comprida, de sandálias, enfim, já o identifiquei, já sabia de que se trata. Por quê? Porque essa roupa identifica essas pessoas, né? Então, as roupas revelam quem nós somos. Quando um jogador de futebol é comprado por um determinado time, né, ou ele muda de time, qual que é a primeira coisa que normalmente acontece, né? Chama a imprensa, e aí ele veste a camisa do time, e a partir de agora, então, naquele momento, esse jogador é identificado como um jogador daquele time. Eu lembro que anos atrás, quando eu trabalhava na Cubim, nós recebemos a visita, acho que era o presidente das igrejas Irmãos Menitas de Angola, se não me engano. E naquela região faz muita diferença como você se veste, né? Se você se veste bem, principalmente se você tem um relógio bonito. Me lembro que naquela ocasião ele comprou um relógio aqui, né? Então isso abre portas para você falar com as autoridades, ou seja, né, a roupa ela tem esse lado, né, de revelar quem nós somos. Às vezes nós queremos nos identificar com alguém e vestimos determinada roupa, né?
E aqui fala de se revestir de Cristo. Então, nossa identidade está em Cristo. Quando nós nos tornamos filhos de Deus, nós precisamos vestir Cristo. Segundo aspecto importante, a proximidade da nossa relação com Cristo. As nossas roupas têm mais proximidade conosco do que qualquer outro bem, não é mesmo? Dos nossos bens que nós temos, a roupa é que está mais próxima de nós, né? Algumas vezes até próxima demais, né? Mas, enfim, essa proximidade, né? Quando nós estamos vestidos de Cristo, né? Quando Ele está bem próximo de nós, isso significa ser revestido de Cristo. Devemos, né, assim, a roupa, nós dependemos da roupa, né? Nós somos dependentes dela, né? Então, quando queremos sair, poxa, preciso colocar uma roupa, né? Preciso me vestir. E essa dependência nós também devemos ter de Cristo. Um terceiro aspecto é a imitação de Cristo. Praticar a sua presença. Nos revestir de Cristo significa viver como se Ele estivesse presente aqui. Nós estamos aqui, mas como seria se Jesus Cristo estivesse aqui agora em pessoa, falando a nós? Como é que seria o nosso comportamento? E essa é a ideia quando nós nos revestimos de Cristo. Nossos pensamentos e atos devem ser como se estivéssemos perante a face de Cristo o tempo todo. Eu acredito que essa postura, isso nos ajuda muito na nossa vida cristã. Existe aquele livro que talvez vários de vocês já leram, né? Nos Seus Passos, o que faria Jesus. Mais tarde saiu um filme também, onde as pessoas se perguntavam, nas diferentes situações da vida, o que Jesus faria no meu lugar? E essa deve ser a nossa preocupação constante, né? Se nós nos revestimos dele, se nós vestimos Cristo, se nós nos identificamos com ele, ou somos identificados por ele, nós devemos agir como ele. E o quarto aspecto, né, que é enfatizado aqui, no se revestir de Cristo, nossa aceitabilidade diante de Deus. As roupas, elas são usadas como adornos, mas também cobrem a nossa nudez. Deus tem nos provido de roupas que cobrem nossa vergonha, lá desde a queda até os dias de hoje, né? Já no relato da queda, quando Adão e Eva estavam lá no paraíso, e quando eles haviam desobedecido a Deus, quando entrou o pecado no mundo, o que Deus fez? Deus fez roupas para cobri-los da sua nudez, porque de repente eles se deram conta de que eles estavam nus. Cristo cobre a nossa vergonha e o nosso pecado com o seu sangue. Isso significa ser revestido de Cristo. Aquilo que é pecaminoso, aquilo que precisa ser coberto, Deus cobre através do sangue de Cristo nas nossas vidas. Quando Deus olha para nós, Ele nos enxerga como seus filhos, porque vê o seu próprio Filho. Quando nós somos filhos de Deus, quando nós seguimos Cristo, quando nós nos revestimos de Cristo, Deus nos vê como seus filhos, por quê? Porque Ele vê em nós o seu próprio Filho. E é isso que o apóstolo Paulo tenta nos mostrar. Pois os que em Cristo foram batizados, foram mergulhados, de Cristo se revestiram. Nós vimos que para se tornar um filho de Deus é mediante a nossa fé. E o batismo, ele é aquela confissão pública de que nós nos identificamos com Cristo, que nós aceitamos que Cristo nos revista, que Ele esteja em nós. Um segundo aspecto nos é mostrado aqui, no versículo adiante, no versículo 28, pela fé em Cristo, nós somos um em Cristo, né, como cristãos. A intimidade entre os cristãos e Deus. E aí ele nos mostra que não há distinção, não há divisão entre raças diferentes, entre estratos sociais ou gêneros. Claro que aqui nós precisamos tomar muito cuidado, né?
de como nós interpretamos esse texto, né? Quando olhamos as últimas notícias e tendências, nós vamos perceber, por exemplo, que a ideologia de gêneros está muito forte no nosso meio, né? Ou seja, a pessoa que deve optar se ela quer ser masculina ou feminina, né? É um absurdo, na verdade, mas, enfim, é o que está sendo bastante discutido, né? E é uma armadilha que o inimigo está tentando usar para confundir as pessoas, para que elas se desviem, se afastem de Deus. Não é nesse sentido que esse texto está falando aqui no versículo 28. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher. Isso significa o quê? Que perante Deus nós somos todos iguais. A Bíblia fala que todos nós somos pecadores e somos carentes, né? Ou fomos destituídos da glória de Deus e carecemos da sua graça. Não há um mais importante que o outro. Nos cursos de noivos ou de casamento, para casados, né? Para casais, nós temos enfatizado esse aspecto. Muitas vezes existe aquela ideia, né? E o texto lá de Efésios nos fala que o homem é o cabeça da mulher, e muitas vezes isso é falsamente interpretado no sentido de que o homem tem poder sobre a mulher, que ele, né, ela deve se submeter a ele, enfim. E é assim mesmo, mas numa questão não de posição, e sim de função. Né? Perante Deus nós somos todos iguais. Como homem, como mulher, cada um tem a sua função. Como marido, como mulher, e assim por diante. Então, essa que é a questão. Nós somos iguais perante Deus. Não há uma cultura mais importante que a outra. Né? Não há um gênero mais importante que o outro. O fato é que existem gêneros diferentes. Isso nós precisamos enfatizar. Mas eles devem ser respeitados dentro daquilo que Deus determinou para cada gênero. Esse é um aspecto importante. E também o aspecto o aspecto social. Então, não significa que não exista mais distinção no corpo de Cristo. Sempre nós vamos encontrar na igreja pessoas de raças, de culturas diferentes, né? De gêneros diferentes, pessoas de uma classe social diferente. E é muito perigoso isso, a gente precisa tomar cuidado, né? Hoje nós somos classificados em classes sociais, né? Não somos todos idênticos, mas somos todos um. O Evangelho tem implicações sociais radicais. As barreiras caem por terra quando somos de Cristo, né? Essas barreiras que a sociedade, que o nosso contexto procuram nos impor, elas devem ser desconstruídas, elas são desconstruídas quando nós nos revestimos de Cristo. E Paulo cita 3 dessas barreiras aqui que nós já vimos, né? Primeiro, a barreira cultural. Não há judeu nem grego. Não há alemão nem brasileiro, seria talvez no nosso caso aqui, né? Nós temos culturas diferentes, né? Nesse mês de novembro, no dia 25, nós vamos comemorar mais uma vez, né, o momento em que os nossos avós saíram, né, os nossos antepassados saíram da Rússia. Né? Temos ainda a irmã Lise aqui, daquele tempo, com seus 97 anos. Né? Ela viveu isso. Ela saiu lá do país, da Rússia, buscando a sua liberdade, né, chegando aqui. E consigo trouxe a cultura que era daquele país, né? E é natural que assim seja. Assim, nós temos outras culturas e etnias que fazem parte do corpo local de Cristo aqui nessa igreja. Mas essas diferenças não devem ser barreiras. Na verdade, elas devem ser oportunidades para nos enriquecermos e, dessa forma, alcançarmos mais pessoas. Né? Quanto mais culturas, quanto mais etnias nós tivermos numa igreja, mais oportunidades nós vamos ter para alcançar pessoas. Né?
nos identificar com elas. A segunda barreira que o apóstolo Paulo menciona aqui é de classe social. Não há escravo nem livre. Como eu já falei, nós somos catalogados, né, em classes sociais, né? Então, quando no marketing, ou seja, quando é feita uma propaganda, ela é direcionada para uma determinada classe, ou seja, é feita uma pesquisa para ver o que essa classe econômica estaria disposta a pagar por um determinado produto, ou quais que são as expectativas de uma outra classe econômica, assim por diante. Isso facilmente pode se impregnar no nosso subconsciente, e quando nós talvez conseguimos progredir financeiramente, economicamente, nós começamos a nos considerar um pouquinho mais, né? Quando nós conseguimos comprar um imóvel maior, talvez um carro melhor, ou ter um emprego melhor, automaticamente já vem aquele sentimento, agora sim, agora sou um pouco mais, né? E não deve ser assim. Não significa que não é permitido termos mais, mas o que isso vai afetar o meu relacionamento com as pessoas e principalmente no corpo de Cristo, né? Não há escravo nem livre. Não se deve fazer o pobre sentir-se inferior. E o rico não deve ser vítima de ressentimentos. As duas coisas nós temos que tomar cuidado, né? O pobre se sentir inferior, por talvez não ter tantas posses, e da mesma forma, né, os ricos devem ser aceitos da forma como Deus os abençoou. Mas não deve haver nisso uma barreira. E a terceira que ele menciona aqui, como eu já mencionei, é a barreira do gênero. Não há homem nem mulher. Como eu já falei, naquela época existia uma valorização maior do homem, e isso causava uma série de desgostos, de dificuldades, de conflitos, né? Algumas semanas atrás, não sei se foi domingo passado, quando a Beth pregou, né? Ela nos falou um pouquinho da perspectiva da mulher, né? E como muitas vezes a mulher foi desprezada, e principalmente mulheres que não podiam ter filhos, né? Elas já não valiam quase nada, né? E quando não podiam ter filhos, então eram desprezadas completamente. E Cristo veio para quebrar essas barreiras, né? Nos mostrar que perante Deus nós somos todos iguais. No versículo 29, né, lemos assim: E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Pela fé em Cristo, nós somos herdeiros. Herdeiros por intermédio de Cristo. Tudo que Deus prometeu a Abraão, Deus tem cumprido e cumprirá em seu Filho Jesus. Portanto, na condição de filhos adotivos, nós desfrutamos de tudo o que Ele prometeu. Em outras ocasiões, né, já falamos várias vezes sobre esse texto de Gálatas, essa carta de Gálatas, e talvez vocês estão lembrados, né? Acho que foi na última vez onde eu usei o exemplo do vale presente, né? Quando Deus deu uma promessa para Abraão, é como se fosse um vale presente. Todos aqueles que seriam seus descendentes seriam dignos dessa promessa, né? Poderiam contar com essa promessa. E aqui esse versículo nos diz: E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Eu creio que todos que já pregaram, que trouxeram mensagem, vão saber da dificuldade que muitas vezes é você tentar explicar alguma verdade bíblica. E o apóstolo Paulo tinha essa mesma preocupação e esse desafio. Como é que eu vou explicar melhor? Como é que as pessoas podem entender melhor o que eu quero transmitir? E aí, após essas verdades que nós vimos, né, que em Cristo nós somos revestidos de Cristo, nós somos um em Cristo, nós somos herdeiros por meio de Cristo, ele faz uma pequena pausa para nos mostrar quem nós somos pela fé em Cristo, né? Mas no sentido de sermos adotados por Deus.
E o exemplo que ele escolhe para explicar isso é de uma criança que herda uma grande propriedade, uma grande fortuna. Então, imaginemos uma criança cujos pais têm uma grande fortuna e essa fortuna, essa propriedade, fica como herança para essa criança. No capítulo 4, versículo 1, nós lemos: Digo, porém, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Aquela criança já é proprietária, ela é herdeira de tudo isso. E aqui nós temos esse exemplo, né? Enquanto menor de idade, em nada difere do escravo. Uma criança, enquanto ela não tem, agora a Beth talvez tenha que me ajudar, maioridade, ou enfim, né, capacidade civil, né? Ela precisa ser cuidada por tutores, né, ou seus bens precisam ser cuidados por administradores. E é esse exemplo que o apóstolo Paulo está usando aqui. Ele fala aqui, né, mais para frente, fala na plenitude dos tempos. E antigamente, plenitude dos tempos significava maturidade. Ou seja, era o tempo quando uma pessoa alcançava a maturidade, onde ela poderia assumir as suas responsabilidades e podia tomar as suas decisões. A criança, quando herdava, dependia de tutores até os 14 anos e só aos 25 anos se tornava independente para controlar seu patrimônio. Isso era naquela época, essa era mais ou menos a regra, né? Então, se ela herdava até os 14, ela tinha tutores que cuidavam dela, né? E só aos 25 que ela realmente, né, essa pessoa então poderia fazer uso das suas, né, dos seus direitos e administrar o seu patrimônio. O que significa, o que Paulo nos quer mostrar aqui, né, com essa ideia de ser menor de idade, né, de ainda não ter alcançado a plenitude do tempo? São 3 níveis, basicamente, que são apresentados aqui, né, ou pelo menos implícitos. Primeiro, o povo de Israel. Vocês lembram lá no início do nosso estudo com Gálatas, né? Deus havia escolhido Abrão, né, como precursor para formar um grande povo, o povo de Israel, né? Mas, ao mesmo tempo, como esse povo estava começando a sua caminhada, estava se formando e deveria ser exemplo para os outros povos, Deus queria se manifestar através do povo de Israel para que os outros povos o reconhecessem também. Deus, sabendo da sua imaturidade, Ele lhes deu a lei, né? E a lei funcionava como um tutor para mostrar a esse povo como eles deviam caminhar. Quando eu pensei num exemplo, eu até pensei talvez colocar umas fitas aqui no corredor, né, exemplificando a lei. Então, o povo deveria caminhar dentro daqueles limites. Até quando? Até quando Cristo chegasse, né? Então, o primeiro nível de maturidade, ou imaturidade, poderíamos até dizer, é do povo de Israel, liderado por Moisés. Eles eram escravos da lei. Eles tinham que se submeter à lei. E toda vez que eles desobedeciam à lei, Deus os punia. Com que objetivo? Para lhes mostrar que eles deveriam andar dentro da lei. Um passo adiante, somos todos nós como seres humanos. Mesmo as pessoas que estão sem Cristo, né, que não estão em igrejas, de alguma forma, elas são escravos espirituais. Quando a gente observa os povos, muitas vezes povos que não foram alcançados por Cristo ainda, nós vamos perceber como eles creem em algo, como eles buscam algo que lhes dê orientação, né? Envolve todos os seres humanos, mas ainda não alcançaram a maturidade. Por quê? Porque não tem Cristo no seu coração. E o terceiro aspecto que está implícito aqui, nessa questão da plenitude do tempo, da maturidade, o que Paulo tenta nos mostrar logo em seguida é o seguinte:
nós que somos cristãos, que já aceitamos Cristo, que somos filhos de Deus, muitas vezes ainda continuamos vivendo como escravos. Nós aceitamos o perdão pelos nossos pecados, nós aceitamos a libertação, mas nós continuamos vivendo como escravos e não como filhos. A escravidão é o nosso estado natural. Paulo nos mostra primeiro como as pessoas podem alcançar a plenitude dos tempos, ou seja, a maturidade, e depois como elas podem desfrutar desse amadurecimento. Diz aqui no versículo 3, assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Então, essa condição de imaturidade, né? Enquanto ainda não havia sido alcançada a plenitude do tempo, ou seja, a maturidade, Deus foi nos conduzindo inicialmente através da lei, até que Jesus Cristo, o Filho de Deus, fosse nos enviado. E aqui ele nos mostra, então, o apóstolo Paulo, como nós podemos alcançar essa plenitude. Primeiramente, pela obra do Filho, que é Jesus Cristo, nos versículos 4 e 5 que nós acabamos de ler. Quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Ele nasceu nessa mesma condição, para depois nos libertar da lei. Em Cristo, quando nós somos revestidos de Cristo, nós amadurecemos, nós temos essa oportunidade de alcançar essa maturidade e, dessa forma, não somente experimentar a nossa libertação, mas também a nossa adoção como filhos. No mundo greco-romano, um homem rico e sem filhos podia escolher um de seus escravos ou servos e adotá-lo. Isso era uma prática. Imaginemos um homem bastante rico que não tinha filhos. E eu creio que todos nós, talvez, em algum momento já presenciamos isso, soubemos de alguém, de pessoas muito ricas e que não têm herdeiros. Naquela época, quando isso acontecia, essa pessoa rica, ela podia escolher um dos seus servos e adotá-lo como filho. E a partir desse momento, esse servo, que agora era filho adotivo, ele tinha os plenos direitos e privilégios que um outro filho legítimo teria. É justamente isso que o apóstolo Paulo procura nos mostrar nessa imagem aqui. Essa questão de adoção como filhos. Nós éramos escravos e agora, em Cristo Jesus, que pagou o preço pela nossa liberdade, nós somos livres, mas não só isso. Nós somos adotados como filhos. O escravo experimenta o perdão. E como filhos, nós temos privilégios. A obra de Cristo, ela é objetiva, ela é externa. É algo que é feito, que acontece fora de nós. Jesus Cristo morreu por nós. E nós o aceitamos pela fé. E dessa forma, somos salvos e nos tornamos filhos de Deus. Mas percebam que o texto ele continua, Fala lá no versículo 5, só para conectar, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E, porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês. E ele clama, Abba, Pai. Aqui nós temos a obra do Espírito. Primeiramente, Deus nos enviou o seu Filho, e ele executou a sua obra, nós a conhecemos e através dela nos tornamos filhos de Deus. E agora
a obra do Espírito. É uma obra subjetiva, interna. É algo que nós experimentamos. E muitas vezes a gente nem consegue exprimir ou expressar direito o que acontece quando nós sentimos a presença do Espírito. É algo que é muito profundo. A obra do Espírito. O propósito do Filho era nos assegurar o status legal de filhos. O propósito do Espírito é garantir a experiência real disso. Né? O que significa agora ser um filho legal de Deus? Né? Um filho legítimo de Deus. Essa é a obra do Espírito na nossa vida. E diz aqui, no versículo 6, enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e esse Espírito clama, Abba, Pai. Nós temos alguns aspectos importantes nessa pequena expressão. Diz, ele clama. Significa a nossa vida de oração, quando nós nos dirigimos ao nosso Pai. Significa a presença de Deus. Esse clamor, eu creio que todos nós já experimentamos isso, talvez com os nossos filhos, ou temos observado, né, no filhos dos outros. Cientes, né, os filhos cientes da presença de seus pais, eles dão um berro, né? Às vezes estão lá em outro cômodo, mas mãe, pai, né? Me ajuda aqui. Eles têm certeza que os pais estão ali e que eles vão ajudar. E eles bradam, né? Eles gritam, né, com todas as suas forças, com a certeza de que vão ser ouvidos. E essa é a ideia aqui. É esse clamor, essa certeza da presença de Deus. E essa expressão, Abba, Pai, é uma expressão de intimidade, de um sentimento profundo, né? Abba, Pai, poderíamos dizer papai, né? Ou paizinho. Muitas vezes nós pensamos, poxa, mas como é que a pessoa ousa, né, se dirigir a Deus como paizinho, né? Mas quando nós olhamos para as nossas vidas, por exemplo, no alemão, a palavra pai é Vater, né? E aí tem as abreviações, nós chamamos o nosso pai de Vati, né? Uma forma carinhosa de chamarmos o nosso pai, né? Os nossos filhos me chamam de papi, né? Uma forma carinhosa. E essa é a ideia aqui, do Abba Pai, daquele sentimento profundo, daquela conexão, da intimidade, né? E essa certeza de acolhimento é o que o Espírito Santo produz dentro de nós. E é isso que o apóstolo Paulo está tentando mostrar para aquelas pessoas da igreja da região da Galácia ali, né? Essas pessoas, elas tinham aceito Jesus como seu Salvador. Elas tinham se tornado filhos de Deus. E aí, de repente, vem algumas pessoas dizem, não, mas para realmente vocês serem salvos, vocês precisam se circuncidar, vocês precisam, né, cumprir uma série de coisas da lei mosaica. E o apóstolo Paulo, então, tenta mostrar, gente, não é necessário mais. Jesus pagou por tudo isso. Ele nos tornou livres. E através dele nós nos tornamos filhos de Deus, mas não somente filhos, nós nos tornamos herdeiros. E essa é a ideia que ele quer transmitir aqui. A plenitude do Espírito é experimentada quando meditamos no amor do Filho. Quando nós queremos experimentar a plenitude do Espírito Santo na nossa vida, nós precisamos refletir sobre o amor de Jesus para conosco. Quando nós reconhecemos, quando nós entendemos o que Jesus fez por nós, o Espírito Santo vai se tornar pleno dentro de nós. Nós vamos ser cheios da paz do Espírito. Nós vamos ser cheios do fruto do Espírito, né? Que é tão abrangente. Quando nós entendemos que nós não somos apenas libertos. Seria mais ou menos como se fosse a metade da graça só. Eu aceito Jesus, eu tenho o perdão dos meus pecados, bom, mas eu continuo vendo
uma vida de escravos. O que muitas vezes acontecia quando um escravo era comprado por alguém, né? Ou quando alguém pagava pela liberdade, né, do escravo, em gratidão, ele continuava sendo servo daquela pessoa. De uma forma livre, mas continuava servindo. E o que o apóstolo Paulo está tentando nos mostrar, né, que nós recebemos um grande presente. Só que muitas vezes, após ter recebido esse presente, nós ainda queremos continuar fazendo alguma coisa para ser merecedores desse presente. Nós queremos ter algum mérito por ter conquistado esse presente. E o apóstolo Paulo tenta nos mostrar, gente, não é assim. Não há mais necessidade de fazer nada além de aceitar Jesus como o seu Salvador e Senhor. E não permanece só como filhos, né? No versículo 7, concluindo, assim você já não mais é escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Nós somos herdeiros de Deus. Ou seja, tudo que pertence a Deus, pertence a nós, por adoção. Ele nos adotou. Ele não somente nos libertou, mas Ele nos adotou como filhos e nos fez herdeiros de tudo aquilo que Ele tem para nos dar. E eu quero concluir com um texto que já vem em seguida em Efésios capítulo 1, que fala dessa riqueza, dessa herança que Deus nos dá no seu Filho Jesus. Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3. As bênçãos espirituais em Cristo. Bendito seja o Deus e Pai nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, e para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que nos salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Que resumão, né? Toda a mensagem resumida em alguns versículos. E aí nós percebemos como o Espírito age através da palavra. Essa é uma lição muito importante que eu aprendi com o pastor Peter Val, numa das suas mensagens, quando ele disse que o Espírito e a palavra sempre caminham juntos. E a palavra quem que é? É o próprio Jesus. O Verbo se fez carne. E quando nós aceitamos essa adoção como filhos e aceitamos a herança que nos foi prometida, a nossa vida vai ser bem diferente. Eu tenho tido dificuldades com pessoas que dizem assim, tome posse da bênção, né? Mas quando eu li esse texto, falei, está aí, ó, vamos tomar posse daquilo que Deus nos deu como herdeiros, né? E que esse texto, que essa palavra de Gálatas, esse exemplo, né, de uma pessoa que ainda está imatura, que precisa ser cuidada, vai amadurecendo, né? E em Cristo Jesus nós temos toda a sorte de bênçãos espirituais
e fala também de bênçãos materiais que nós precisamos. Eu não sei quais são as suas necessidades nesta manhã, mas eu queria te dar a oportunidade mais uma vez, se colocar de pé e deixar diante de Deus aquilo que você espera como herança, aquilo que Deus prometeu para a sua vida. E Ele nos promete, nós somos herdeiros. Tome posse disso, com humildade, com um reconhecimento de que isso apenas é graça, mas não merecimento.